Oi, oi. Graça e paz. Boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quero agradecer pelo convite. Eu fiquei muito impressionada com a proposta de autocuidado. Obrigada. Que é uma proposta que vai além daquilo que a gente já está habituada, não é? De repente, só uma abordagem no campo espiritual, ou uma só no campo físico, ou uma só no emocional. Então, de repente, a gente vê uma proposta de uma igreja de oferecer para as mulheres da sua localidade algo que possa trazer uma integralidade, uma coesão. Então, eu quero eu quero poder contribuir com você nessa noite. Eu entendo que Deus quer exatamente isso que esse evento propõe. Um olhar que vá além da superfície. Um olhar que vá além a lógica de mercado, que a gente é submetido há tanto tempo. Que vá além até dos pontos cegos que talvez a gente carregue. Então eu quero te convidar a entrar nessa viagem para dentro de você, mas também para dentro do próprio Deus, porque ali a gente vai se encontrar. Então eu não sei se todas aqui já têm um relacionamento com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se não tiver, eu sugiro que comece hoje. E a gente vai te explicar como. Se você já tem, eu sugiro que, a começar por hoje, você se submeta a uma tesoura. Sabe, eu gosto muito de planta. E normalmente domingo, quando eu estou em casa, é o dia que as minhas plantinhas vão ter que me encarar. E muitas delas vão ter que passar por uma poda. Não é? E aí você olha e fala, coitadinha, mas você não gosta delas? É porque eu gosto delas, que eu podo. E eu podo aquilo que ainda tem vida. Porque ainda há o quê? Uma expectativa. Ainda há uma esperança para que venha mais vida. Então eu entendo que, caso você não conheça Jesus ainda, eu acho que você vai começar a conhecer hoje. E caso você já conheça, eu entendo que Ele há de nos podar nessa noite. Para que venha algo melhor. Então eu entendo que é uma noite de esperança. É uma noite de renovação, eu acho que até de aliança, da gente com o Criador, da gente com a gente, e por causa disso, da gente com o próximo. Então, muitas coisas poderiam ser faladas, mas até baseado naquilo que até as pessoas que me conhecem sabem que eu costumo falar, que é mais no campo da sexualidade humana, eu quero, na verdade, te pegar de surpresa hoje. Que de repente, quem me conhece já imaginava, talvez até a pastora. Imaginava que eu fosse falar alguma coisa. Né? Mas ela me deu total liberdade, não é isso? E eu entendo que eu tenho que trazer uma palavra hoje aqui, que vai abordar um pouco de tudo. Só que você vai ter que estar muito ligada. Porque é como se fosse assim, um teste. É como se fosse uma vivência, é como se fosse uma charada. Se você não acompanhar, você vai perder. Mas se você acompanhar, vai facilitar demais a sua vida. E eu acho que você nunca mais vai esquecer. Então, você está preparada para essa jornada? Muito bom. Então, para quem não me conhece, o meu nome é André, eu faço parte de uma missão chamada Avalanche, que está lá em Vitória, no Espírito Santo. E a gente tem como objetivo capacitar cristãos para enfrentamento de problemáticas urbanas. Uma das áreas que a gente atua é o campo da sexualidade, mas existem outras. Missões urbanas, dependência química, comportamento de vício, política, ecologia humana e autocuidado, artes e comunicação. E também o ano que vem a gente deve entrar no campo agora de animismo, refugiados e Islã. Também atuamos na área do aconselhamento, na área da sexualidade. Então, se você observar, são todas áreas muito polêmicas e desafiadoras. E quando você ouve, você fala, o que isso tem a ver comigo? Vou te explicar. Para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 12, 1 e 2. Aí eu vou pedir para projetarem os slides, por favor. Isso. A partir daí, tá?
Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero que você leia de novo. Portanto, irmãos, portanto, irmãs, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tempo atrás, eu fui fazer uma pesquisa. Oi. Obrigada. Um tempo atrás, eu fui fazer uma pesquisa sobre duas palavras. Pode até mudar ali, por favor, o slide? Não. Transformem-se. É um slide que está escrito transformem-se. Projetaram certo para vocês? Não. Às vezes vão achar ali. Então, assim, tem uma palavra, duas palavras importantes nesse texto. A primeira delas é transformem-se, que eu acho que eles vão achar ali. Espero. Que basicamente, se a gente for pesquisar nos originais, significa o seguinte: mudar para outra forma. A gente vai começar falando disso aí hoje. Então, você está vendo esse copo aqui, olha. Ele tem uma forma. Lá pelas tantas, vem o Senhor Jesus, inaugura oficialmente uma nova aliança entre Deus e a humanidade, dizendo o seguinte: todos estão separados, todos já estão desconectados do Criador, do Deus Todo-Poderoso. Mas, uma vez, havendo o derramamento de um sangue puro, certo? Pode haver a remissão de pecado, ou seja, pode haver a remoção daquilo que separa Deus e a humanidade. E esse sangue puro só era possível através de um sacrifício, do Cordeiro de Deus, aquele que a gente sabe que atende pelo nome de Jesus Cristo. Então Jesus vem e cumpre aquilo que estava escrito desde os primórdios da humanidade, quando Adão e Eva caíram, e lá pelas tantas vem uma promessa, que um dia viria uma semente, através daquela mulher. Então eu quero que você comece a ver que papel significativo na história da humanidade, na história do cristianismo, na história da terra, na história que existe, a mulher representa. Através daquela mulher viria uma semente que esmagaria a cabeça da serpente. E aconteceu. Aconteceu. Então, essa semente foi celebrada no Velho Testamento, através de inúmeros sinais, de símbolos, de rituais, e ela foi cumprida, ela foi desvendada oficialmente com a vinda de Jesus. Então, Jesus passa a ser a representação visível do Deus invisível. Você quer saber quem Deus é, basta olhar para Jesus Cristo, e você vai entender quem Deus é, porque Ele é a representação visível do Deus que não se vê e não se toca, do Deus que você não sabe onde é que Ele está aqui? Basta olhar para Jesus Cristo, que você começa a entender quem Deus é, você começa a perceber quem Deus é, você começa a conhecer quem Deus é. Pois bem, Jesus vem e inaugura essa nova aliança, essa nova possibilidade de pessoas separadas de Deus conectarem as suas vidas, aliás, conectarem a sua existência a Deus. Por que não as suas vidas? Porque não tínhamos vida. De repente você está me ouvindo e você fala: como não tinha? Eu sempre tive desde que nasci. Não. Você tinha ali um suspiro, você tinha uma energia, mas vida não é aquilo que as pessoas dizem que é. Vida é uma pessoa.
Vida é uma pessoa que atende pelo nome de Jesus. Enquanto não se conhece essa pessoa, não se tem vida. Torna-se um zumbi andando pela terra. Que a gente acorda, toma café, faz xixi, escova dente, toma banho, se arruma, não é? Arruma casa, arruma filho, arruma marido, se tiver filho também arruma, não é? E aí vai tocar a sua vida, mas é uma vida entre aspas, porque vida só é a chegada da pessoa chamada vida, que é Jesus. Pois bem, aqui esse texto fala que essa vida vai trazer uma nova forma. Então eu quero que a partir de agora, vocês que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, alguém aqui já passou por essa experiência além de mim? Pode sinalizar? Muitas mulheres aqui já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. O que aconteceu para elas? Era para ter acontecido o seguinte: reconhecemos que estávamos mortas. A minha experiência com Cristo começou quando eu tinha 21 anos de suposta vida. Boa moça, boa filha, boa aluna, uma boa cidadã. Que você bate o olho e fala: que pessoa boa, só pode ser de Deus. Não era. Eu era uma pessoa boa na raça, na força, pelas motivações mais fétidas, porque era por amor a mim e ao meu reino. Até que fui convicta de que aquilo não era vida. Aí conheci uma informação a meu respeito, de que aquilo que eu achava que era vida ainda era morte, porque eu continuava desconectada daquele que é vida. Pois bem, Deus teve misericórdia de mim e me mostrou um caminho. E eu passei pelo caminho, eu descobri que o caminho não é a religião. Não é estar numa igreja, não é ser membro de uma igreja, não é ter, sabe, uma prática de rituais, não é isso. Que o caminho é uma pessoa. E essa pessoa me aponta finalmente para aquilo que eu sempre quis saber que era a verdade. Afinal de contas, qual é a verdade por trás de tudo isso que existe? Porque dizem tantas coisas. Parece que existem tantos caminhos, parece que existem tantas possibilidades que levam a Deus. Até que eu conheci o caminho, que era uma pessoa, que curiosamente é a própria verdade. E que pela primeira vez vai me dar um livre acesso não é a Deus. Não é só a vida. O que Jesus propõe é ser a vida, é ser a verdade, ser o caminho. Mas que isso vai me levar não a Deus, porque Deus, eu ouvia falar dele desde que eu nasci. Mas nem por isso eu o conhecia, e muito menos o conhecia como Pai. Então, pela primeira vez, existe agora a possibilidade de eu, morta espiritual, receber vida, conhecer a verdade, por isso ter liberdade, com isso ter um sentido, um caminho na minha vida e finalmente chegar num lugar de repouso chamado Pai. Você está vendo como é uma nova forma? Como é que você vai viver do mesmo jeito depois dessa experiência? Como é que você vai funcionar do mesmo jeito depois dessa experiência? Como é que você vai continuar se comportando do mesmo jeito depois dessa experiência? Não tem como. Então aqui está dizendo, transformem-se, ou seja, mudem para outra forma. Então, para quem já experimentou Jesus, nós precisamos agora nos lembrar de como estávamos antes e perguntar para nós mesmas, houve essa transformação? Sim ou não? E aí o que é interessante, a outra palavra é renovação. Escrita no mesmo versículo que a gente leu em Romanos. Porque agora vem uma explicação sobre essa transformação. Não é só você mudar para uma outra forma. Renovação no grego significa uma completa mudança para algo
melhor. Então eu quero que você agora faça uma reflexão sobre essa caminhada com Cristo até aqui. Se é que esse Cristo está caminhando em nós. Compreende? Se Ele estiver caminhando em nós, qual deve ser a conclusão a respeito dessa nossa jornada? Então eu quero que você faça o seguinte exercício. Do dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador até hoje, junta isso num pacote, dá uma torcida, qual que é o caldo que sai? É uma nova forma? E é uma forma melhor? Isso que a gente vai chamar de caminhada com Deus até aqui. E agora eu quero pontuar para vocês alguns empecilhos para a nossa caminhada. Porque de repente você me ouve e fala assim, deu uma melhorada. Não, teve coisa que melhorou, pô. Parei de beber. É curioso, porque aquilo que o crente para de beber, ele começa a comer. Mas nós não, mulheres não, jamais. Não, André, eu parei de comer e de beber. Aí ele passa a comprar. Sabe aquele negocinho chamado cartão de crédito? Vocês já ouviram falar? Tem aqui? Tem, né? Que é aquela coisa assim, aquela coisa poderosa, né? Que a gente quase treme quando fica longe. Então veja bem. Tem testemunho aqui, né? Ilimitado, entendi. Então veja bem. A gente pode ir desenvolvendo, então, vários mecanismos para a gente se anestesiar de um tanto de coisa desse mundo. Eu quero colocar agora diante de vocês um sistema para ajudar a gente a dar uma avaliada em como que a gente está vivendo. Vocês estão dispostas? Mais ou menos, né? Mais ou menos ainda. Vocês estão dispostas? Agora sim, super espontâneo, né? Pessoal, super espontâneo aqui. Pelo menos obediente, né? Bem ensinado, entendi. Então, nós vamos trazer uma palavra aqui chamada cosmovisão, que é aquele slide que eles tinham colocado. Cosmovisão é uma palavra que até arrumarem a tradução no português foi uma trabalheira, porque não tinha no português. É um conceito que veio de fora, pode mudar, eu quero o que estava antes aí. Cosmovisão, basicamente, é isso aqui, ó. Você viu que eu estou com uma lente enorme de óculos. Por que eu tenho que usar isso aqui? Para eu interpretar o mundo que me cerca. Desde os 5 anos de idade eu tenho que usar óculos e me acompanha durante a vida inteira. Então, sem essas lentes, eu não interpreto bem aquilo que está ao meu redor. Nós vamos falar dessas lentes. Só que o nome que nós vamos usar é cosmovisão. Quais são as lentes que você usa para interpretar tudo que te cerca? Vou te dar um exemplo. Eu uma vez tive aula com tive um homem... Segunda vez que eu caio num negócio desse. Um tempo atrás tive aula com um homem de Deus, que deu o seguinte exemplo. Um pastor estava falando, acho que sobre, eu não sei se era cosmovisão ou alguma coisa do tipo, mas eu lembro desse exemplo que ele deu. E ele falou que ele estava como pastor pregando na igreja que ele é pastor, titular. Pois bem, está lá pregando, domingo, e tinha um casal participando, membro da igreja. Não lembro direito se era membro, mas estava frequentando ali, enfim. E o pastor pregando, e lá pelas tantas o homem pingava de sono. E lutava contra aquilo, e o homem cochilava de novo. A mulher dava uma cutucada, e ele tentava acordar, e ele pingava. E o pastor pregando, vendo. Você acha que só você que observa a gente? Não, a gente também está te filmando. Está entendendo, né? E aí o homem só que pingava de sono. E o pastor pregando, observando aquilo, e começou a pensar. Porque enquanto a gente prega, a gente também pensa em outras coisas, você sabe, né? Então a gente, né, fica observando, e lá pelas tantas o pastor pensou, puxa vida, né? Por que veio com sono para a igreja e pregando? Ok, acabou o culto, foi um dos primeiros casais a ir embora. Domingo seguinte, o casal estava lá de novo. Adivinha o que aconteceu? O homem pingando de sono de novo, cochilando. E chegou uma hora que parecia que domingo vinha, domingo ia, o sono do homem só ia aumentando. A ponto do pastor praticamente fechar o coração para aquele casal. Porque ele começou a interpretar da seguinte forma: que cara folgado. Garanto que ficou até de madrugada vendo o jogo. Garanto que para ficar na frente da TV tem disposição. Mas para vir aqui, para as coisas de Deus, aí fica com esse corpo mole.
que palhaçada. O próprio pastor contando isso. Certo? Então, essa foi a interpretação que o pastor fez, mas na dele, até que finalmente, depois de muitos domingos de cochilo, durante a pregação, aquele casal, no final do culto, procurou o pastor. E aí, a esposa do pastor veio, ele já tinha dormido aquele culto lá, inclusive, né? Ele acordou para falar com o pastor. E aí, finalmente, o pastor falou assim, Deus deve ter tocado, porque provavelmente agora vai se retratar. Amém. E o pastor estava pronto para dar aquela, né? E aí o casal chegou e a esposa chegou e falou assim, pastor, a gente veio aqui te pedir perdão. O pastor já estava pronto para, né, pregar o sermão. E aí ela falou assim, é porque o meu marido está fazendo um tratamento quimioterápico. Então, por causa da químio, que normalmente é antes, porque aqui é final de semana, domingo é o culto, os efeitos são horríveis. Mas ele não aceita perder o culto de domingo. Então, ele debaixo dos efeitos, ele vem, mas ele fica sonolento. Aí o homem se retratando com o pastor, o senhor me perdoe, mas é que eu faço questão de vir para pegar alguma coisa da palavra de Deus. Mas, em nome de Jesus, eu ainda vou conseguir não cochilar durante o culto. E aí? Mudou a interpretação? Completamente. Quais foram as lentes que ele usou para interpretar aquele fato? Certo? Nós vamos falar de lentes. Quantas lentes, quantas cosmovisões será que existem hoje no mundo? Chuta. Quantas cosmovisões tem aqui? Tem quantas mulheres aqui? 415. Nós temos, então, 415 cosmovisões. Aí você fala, cara, é cosmovisão com força, hein? No mundo, então, nós vamos ter uns 7 bilhões e poucas cosmovisões? Sim. Cada pessoa vai ter a sua interpretação de mundo. Certo? O curioso é o seguinte, teve gente que estudou essas interpretações e descobriu que existem padrões. Então, teve um estudioso chamado Darrell Miller, por exemplo, que saiu pelo mundo e observou que algumas nações se comportam com padrões semelhantes a outras nações. E ele aglutinou essas cosmovisões, ele aglutinou essas lentes e citou em 3 blocos. Nós vamos ver esses 3 blocos. Eu quero, então, a partir de agora, te contar a história sobre 3 lentes, sobre 3 cosmovisões. E eu quero apontar 2 delas como possivelmente as maiores ameaças para você viver um cristianismo, como está escrito em Romanos, de uma forma nova e melhor. Em outras palavras, olha que ousadia, o que eu estou propondo para você? Se sua vida não está plena em Cristo, é por causa de uma dessas 2 cosmovisões. Você fala, nossa, que ousadia. Estou sendo ousado porque eu estou com uma fé hoje que você não tem ideia. Cheia de fé. E você vai ver como esse troço vai te ajudar. Aí você vai saber o nome do inimigo que você tem. Que às vezes a gente reduz a Satanás. Mas ele já foi vencido na cruz. Junto com todos os demônios da corja dele. O nosso maior problema não é o diabo, nunca foi nem nunca será, porque a cabeça dele foi esmagada. Agora, nós temos outros inimigos. E eu vou te dar o nome do pior deles para nós que somos cristãs. Incredulidade. Não crer naquilo que Deus fala a nosso respeito. Não crer aquilo que Deus fala a respeito dele. Não crer a respeito daquilo que Deus fala sobre o que ele vai fazer. Então, quando eu não creio naquilo que sai da boca de Deus, eu estou agora correndo um sério risco. E eu quero agora citar 2 formas da gente não acreditar naquilo que Deus fala, adotando outras lentes, outras cosmovisões para interpretar o mundo. Primeira cosmovisão que a gente vai ver, para começar, até aqui está claro? Sim ou não? Lá no fundo, está claro? Massa. Então tá, primeira cosmovisão, se você puder jogar o slide ali para mim, a primeira cosmovisão se chama animismo. Olha essa foto aí. Bate o olho nessa foto, o que ela vem... O que ela vem para você? O que ela te passa em uma palavra? Essa parte que eu pergunto, você fala, tá? O que ela vem à sua imagem, à sua mente, quando você vê essa foto?
Se puder falar uma de cada vez, ajuda, né? No caso. Fuga. Nossa, mulherada esperta. Se escondendo. O que mais? Desespero. As melhores respostas até agora que eu já vi nesse Brasil todo que eu perguntei, a mesma coisa, já estão de parabéns. Mulherada aqui é boa. Tá entendendo? Sem demagogia, estou falando a verdade. Animismo é uma palavra que você vai falar assim, nó, papo cabeça, o que nós estamos falando, gente? Nós estamos falando daquilo que diz respeito à sua vida e à minha. Primeira cosmovisão que nós vamos pontuar hoje é uma cosmovisão chamada animismo. Então, a partir de agora, nós vamos pegar o quê? As lentes do animismo. Coloquei as lentes do animismo. Então, a partir de agora, eu sou animista. Ok? Agora é André animista falando com você. Então, como que eu interpreto o mundo enquanto animista? Vou te dizer. Gente, sabe como que é o mundo do animista? É assim. Tudo que existe está debaixo de um panteão de deuses. Existe um mundo espiritual que já determinou tudo. Tudo. Porque tudo é espiritual e estritamente espiritual. O resto não vale nada. O resto é segundo nível. Aí você vai ouvir, talvez você vai falar assim, amém. Porque talvez você, cristã, evangélica, engajada, você está acreditando o quê? Que tudo é espiritual, sim. E que o resto fica o quê? Em segundo plano. Ou terceiro, ou quarto, ou até em nenhum plano. Cuidado. Porque essa não é a cosmovisão bíblica. Não, André, eu falei não. E aí você vai perguntar, mas você está falando numa heresia? Não, eu vou te mostrar. O animismo que a gente está falando, o animismo, o conceito, é quando eu parto da premissa de que tudo é determinado no mundo espiritual e que você não tem mais participação alguma. Compreende? Então, tudo é estritamente espiritual. Deus ou os deuses determinam. O mundo espiritual determina. E não tem nada que você possa fazer que isso possa ser alterado. Ou seja, o que sobra a seu respeito? Aquela imagem. Você entra num processo praticamente de fuga. Num ambiente onde você se desespera, porque não dá para você alterar, e o que resta fazer é você o quê? Cair na graça dos deuses. Sabe qual que é o nome disso? Fatalismo. É uma das características mais marcantes de uma cultura, de uma pessoa animista. O fatalismo é o quê? É basicamente aquele raciocínio que você vai entender. Pau que nasce torto, morre torto. Você já ouviu falar disso? O que é isso, esse pau que nasce torto, morre torto? Vou te explicar. Uma vez a nossa missão foi fazer um trabalho numa comunidade lá no centro de Vitória, Espírito Santo, onde é o Avalanche. A gente tem vários treinamentos, né? Depois você entra no site avalanchemissões.org. Vários treinamentos, várias possibilidades bem legais de engajamento e tal. E aí, nossa missão foi convidada para fazer parte de uma ação numa comunidade carente, repleta, né, de pessoas que estavam vivendo por causa de várias questões, gravidez na adolescência, poliamor e HIV/AIDS e as infecções sexualmente transmissíveis. E aí um postinho de saúde convidou a gente para a gente fazer uma parceria com eles e tentar entrar na comunidade e trazer um novo olhar, uma nova cosmovisão. Olha que interessante. Pois bem, chegamos na comunidade e a gente começou a entrevistar algumas pessoas, alguns moradores. Eu vou relatar para você a fala de um deles. Qual que é o seu sonho, meu querido? Rapaz novo. Meu sonho é ser engenheiro. Nossa, que legal. Eu falei assim, legal não, porque eu não vou ser. Não, mas por que não? Porque aqui, na nossa comunidade, a gente não é o que a gente quer. A gente é o que dá para ser. Basicamente é o que ele quis dizer. A engenharia está lá longe. Não dá para mim. A engenharia é para quem mora lá embaixo. Ele está lá em cima no morro. Comunidade carente. Aquilo que você chamaria de favela. Ele está na favela, ele está na comunidade. Como é que ele vai ter acesso à engenharia? Na cabeça dele é impenetrável, é inatingível.
Não é para ele, porque ele nasceu no morro. Ele nasceu pobre. Ele nasceu negro. Não há expectativa de superação das barreiras sociais, econômicas, nenhuma delas, culturais. Então ele é o quê? Aquele que vai sonhar e nunca vai acontecer, porque está determinado para ele. Você nasceu aqui, você morre aqui, ponto final. É curioso, porque você vai ver o tanto de gente naquela comunidade com talento, o tanto de gente capacitada, o tanto de gente trabalhadora, mas que por alguma razão continua empatado, sem poder atingir aquilo que quer. Eu não estou dizendo sair da comunidade, porque morar lá é maravilhoso. Não precisa sair de lá. Mas eu quero dizer o seguinte, de atingir aquilo que quer. Aí você fala, André, mas isso é comum ou só acontece lá? É mais comum do que você imagina. Vou te dar um outro exemplo. Teve uma época atrás que nós ficamos sabendo de um índice de mortalidade infantil altíssimo numa região de sertão, aqui no Brasil. Então, assim, quando eu falo para você que a mortalidade infantil naquela região era alta, o que vem à sua cabeça? Qual que é uma possível resposta? Fala. Fome, desnutrição, pobreza, água, certo? Hã? Desigualdade. Sem assistência médica, interessante, uma das coisas que a gente primeiro pensa é isso. O curioso é o seguinte, tinha tudo isso. Oi? Tinha tudo isso. Não, tinha assistência médica? Tinha postinho. Tinha postinho, tinha médico, tinha enfermeiro, tinha assistente social. Tinha tudo isso. Não é possível. Não devia ter vacina. Tinha. Não devia ter vontade de trabalhar. Tinha. Até que eles descobriram o seguinte, tinha tudo e as crianças continuavam morrendo. Você fala, meu Deus, mas como que morre? Morre por causa de enfermidade. Por doenças que o Brasil praticamente erradicou. Com uma vacina simples, você consegue o quê? Imunizar aquela criança, ela está protegida. Não acontecia com aquelas crianças. Aí as crianças morriam. Pequenininhas já morriam. Aí você fala, mas o que está por trás? Sabe o que é curioso? O postinho fazia campanha de vacinação. Postinho de casa em casa. O curioso é o seguinte, os pais não levavam para o postinho. Você fala, mas devia ser o quê? Dificuldade financeira? Não era. Porque os pais levavam as crianças em outro lugar. Levavam onde? Na benzedeira. Porque na cabeça do povo, se a gente levar no postinho, a gente trai o mundo espiritual e depois vai vir o castigo dos deuses. Não imunizavam as crianças. Eu não estou aqui para falar mal de benzedeira. É direito de fé das pessoas. O que eu estou querendo dizer é que as crianças começaram a ter um direito tolhido e por causa disso estavam vindo a óbito enquanto bebês. Então as crianças estavam morrendo naquela localidade. Porque na cabeça das famílias existe algo que já está definido. O mundo espiritual determina. É assim, sempre foi, sempre será. Não dá para alterar. Você está compreendendo? Aqui, como a gente está no Distrito Federal, vocês têm aqui, inclusive, não sei se todo mundo sabe, um projeto chamado Atini. Quem conhece? Então, só dê uma olhada, por favor. Levanta a mão quem conhece. Dá uma olhada quem não está vendo. Tá? De 415 pessoas, 6 conhecem. Faz as contas. Só para você ter uma ideia. A Tini trabalha com questão indígena, né? O nome no passado era infanticídio, que já mudou, não pode nem ser usado mais, pelo número de perseguição que, inclusive, eles sofrem. Então, existe algo nas tribos indígenas brasileiras que a gente, no passado, chamava infanticídio. Né? Mas agora, mudou o nome, é basicamente, eu não sei a nomenclatura correta agora, se alguém souber, mas é basicamente um atentado contra a violação de direito de crianças indígenas. Ok?
Por que essas crianças morriam? A Tini funciona aqui, militando pela proteção, pelo direito à vida. De crianças que nascem, por exemplo, com alguma impossibilidade, ou são gêmeos, né, ou são frutos de relação sexual ilícita dentro da comunidade da aldeia indígena. Então, essas crianças já nascem com essa maldição. Elas nascem, mas elas não se desenvolvem, elas são fracas, ou são irmãos gêmeos. Ou seja, na cabeça, na cultura, na cosmovisão daquelas pessoas, se essas crianças continuarem aqui, os deuses vão nos punir. Então é preciso que a gente elimine. Como que a gente elimina? A gente enterra vivo. A gente bota a criança lá dentro do buraco, a gente joga a terra, a gente envenena essa criança e a gente resolve o problema. Eu te pergunto, o que eles estão fazendo é um homicídio? Na cabeça deles não é. Na cabeça deles, eles estão adorando a Deus. Eu não estou aqui falando mal dessa cultura. Não estou falando mal dessa cosmovisão. Eu só quero que você entenda como ela funciona. O mundo espiritual determina. Não, nós não temos nenhuma voz diante disso. O máximo que a gente pode fazer é o quê? Tentar agradar esse mundo espiritual. Aí você me ouve e você fala, o que isso tem a ver comigo? Muita coisa. Porque você fala assim, que absurdo pessoas viverem assim. E se eu te disser que evangélicos também são animistas? Evangélicos também são animistas. Quando começam a negociar com Deus para obterem aquilo que querem. Às vezes, a cosmovisão animista está mais perto da gente do que a gente imagina. E aí, nós vamos chamar atenção aqui para, por exemplo, um fenômeno que existe na igreja aqui no Brasil, que é um desespero para se agradar a Deus, não por causa de Deus, mas por causa das benfeitorias que Deus pode me dar. Compreende? Eu fui uma vez num evento, que eu achei estranho, eu preguei no evento e me senti tão mal, tão desconfortável, eu falei, tem alguma coisa errada nisso aqui. Era uma conferência internacional, gigantesca, no Brasil, em algum lugar que jamais direi onde. Mas o curioso é que eu achei desconfortável, achei que tinha uma coisa estranha no ar. Eu falei, eu quero saber do que se trata. Eu falei, só de curiosidade, só de raiva, agora eu vou assistir tudo o que tiver nessa conferência. Porque eu quero saber o que está rolando, porque eu não estou louca nem nada. Alguma coisa está acontecendo. E aí eu entendi. Num dos cultos com um dos pregadores, convidados, amigos próximos da liderança, de cara, esse homem começou a pregar e falou assim, eu estava orando hoje no quarto do hotel e Deus me deu um número. Não lembro direito, mas eu acho que era esse o exemplo. O número é 32. Então eu quero agora 32, não, o número é 33. Eu quero 30 cadeiras aqui na frente e 3 cadeiras aqui em cima no púlpito, no altar aqui. E aí o pessoal da organização rapidamente providenciou as 30 cadeiras aqui e 3 aqui. Ele falou assim, agora eu quero óleo. Aí ele pediu óleo. Aí ele ungiu todas as cadeiras e ungiu todas as cadeiras aqui de trás. E todo mundo naquela expectativa, milhares e milhares de pessoas, eu inclusive estava lá na frente querendo saber o que ia acontecer. Que mistério era esse, não é verdade? E aí ele falou assim, hoje você vai ter a chance de receber a unção do negociador. Falei, oi? Unção de quê? Unção do negociador. E ele começou a dar alguns testemunhos pessoais. Um deles é de quando ele tinha um carro que valia 1.000, que valia 20 mil, e ele conseguiu ser abençoado por Deus e enrolar alguém e vender por 30. O nome disso é unção do negociador, segundo ele. Segundo ele, uma unção dada por Deus, para que o leve à prosperidade. E o povo, nessa hora, já estava alvoroçado, empolgado, falou, é para mim, é nós. Resultado, ele falou, e é o seguinte, e nessa noite você vai ter a chance de receber a unção do negociador. Nós temos 30 cadeiras aqui para serem ocupadas por 30 pessoas que ofertarem R$1.000. E nós temos 3 cadeiras aqui para serem ocupadas por pessoas que vão doar R$10.000. E a promessa é o seguinte,
até o dia 31 de dezembro, se você não receber 300 vezes mais, eu sou falso profeta. Faltou cadeira. O povo ia chorando, provavelmente entrando no limite do banco, provavelmente passando cheque sem fundo, provavelmente tirando dinheiro de aluguel, de mensalidade, de prestação, de plano de saúde, de poupança, indo atrás de uma promessa, de que se você fizer essa gracinha com Deus, Ele vai te retribuir 300 vezes mais. O povo acreditou. O povo foi. E se ele voltar e fizer isso de novo, o povo vai de novo. Por quê? Porque é tentador demais você descobrir que você tem o poder de manipular aquele que mais tem poder, que é Deus. É tentador demais você saber que você pode fazer alguma coisa para ter aquilo que você quer. Observa as motivações de jejum. Observa as motivações de voto. Observa as motivações que muitas vezes a gente faz. Se não é para o nosso bem-estar, se não é para o nosso reino, se não é para aquilo que a gente quer. Compreende? Quantas vezes, se a gente fosse passar pela peneira de purificação, como é que a gente ia avaliar as nossas orações? Que muitas vezes a gente está sendo o quê? Malandra. A gente está sendo antiética. A gente está sendo corrupta. Compreende? Porque a gente quer um tanto de coisa. E se a gente precisar manipular Deus, está valendo. Te pergunto, será que é esse o cristianismo? A que nós fomos chamadas a viver? Então, assim, eu imagino a responsabilidade de vocês ouvindo isso. Porque vocês foram enviadas para a região de maior poder neste país. Isso aqui é um campo missionário de vocês. Você está compreendendo? O desafio de você, mulher de Deus, aqui no Distrito Federal, romper com essa ideia de que estamos aqui para manipular o poder instituído para a gente se dar bem. Nós não estamos aqui para nos dar bem. Nós estamos aqui para que Deus se dê bem. Nós estamos aqui para que o reino dele vença. Nós estamos aqui não é para que essa igreja cresça, não é para que essa denominação cresça, não é para que o meu ministério resplandeça, mas é para que o reino de Deus avance, ainda que eu trabalhe para o sucesso do seu ministério. Essa não é a lógica desse lugar. A gente que transita muito por vários lugares, a gente nota a diferença de principados e potestades dependendo da terra onde a gente pisa. Então, assim, se você tiver essa oportunidade, você vai sentir isso. Dependendo do lugar que você pisa, você já pisa, você já saca na hora. Fala assim, mudou o ar. E não estou vindo com papo de misticismo, porque eu não sou uma pessoa dessa linha. Mas a gente já nota que já vem o quê? É um outro tipo de ataque, é um outro tipo de tentação, é um outro tipo de perseguição, é um outro tipo de sedução, é um outro ar. Porque é um outro governo instituído, é um outro sistema nos ares. Vocês estão compreendendo ou está subjetivo? Vocês estão compreendendo? Aqui tem esse. Só que você tem que estar alerta. Então o animismo vai ser uma cosmovisão que vai tentar botar você longe da vontade de Deus. Vai tentar te distrair, vai tentar te dar a ilusão de que o poder de Deus pode ser conquistado às custas da sua força, que pode ser conquistado às custas do seu desempenho, da sua performance. Não pode. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo todo-poderoso, aquele que não se deixa levar por seu ninguém. E Ele não nos olha como se fôssemos escravas. Ele não nos olha nem como se fôssemos servas, porque Jesus mudou essa lógica. Ele chega e fala o quê? Eu não chamo vocês mais de servos, e sim de amigos. Qual que é a relação de amigo?
de intimidade. A relação de amigo é uma relação onde você é o quê? Você entende o que eu estou querendo dizer. Os amigos são amigos porque eles entendem o que a gente quer dizer, porque eles são de confiança. Então Jesus está nos desafiando a uma relação de amizade e de confiança, onde Ele possa deixar na sua mão e falar assim, ela vai respeitar isso que eu estou deixando na mão dela. Então Jesus deixou agora algo em você, o Espírito dele, que nunca vai tirar. Então esse Espírito habita o seu espírito, é a sua nova forma, o Espírito Santo habitando o seu espírito. A questão agora é, tudo que disser respeito a animismo tem que bater retirada. Essa forma de encarar Deus, de achar que Ele está para te mandar um raio, e você tem que fazer tudo do jeitinho dele, cumprir toda a lei, senão sua batata vai assar, deixa eu te falar, isso não é o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça te diz o seguinte, você não consegue cumprir a lei de Deus. Só tem um que conseguiu, que foi quem? Jesus. E aí ele fala o seguinte, você não consegue, eu não consigo. Só tem um jeito de você cumprir, se for através de Cristo. Então você se esconde nele, você dá a sua morte para Ele, e agora Ele entra em você e te dá a vida dEle através do Espírito Santo. Agora você vai começar a não só estar escondida em Cristo, mas também agora vai começar a viver o impossível para os homens, mas possível para Deus. Então é algo novo. Quem entendeu o que é animismo, levanta a mão. Ótimo. Quem não entendeu? Todo mundo entendeu. Glória a Deus. Quem está mentindo? Ninguém. Ótimo. Então tá. Vamos para outra cosmovisão. Posso para outra? A outra diz respeito ao secularismo. Muda aí, por favor. Dá uma olhada nessa imagem. O que passa na sua mente quando você vê essa foto? Cansado, o que mais? Hã? Cansado de tentar? Desanimado, acomodado? Folgado? Mas veja bem, o que está na cabecinha dele? Coroa. Quem está reinando? É ele. Vamos falar agora de secularismo? Segunda cosmovisão. Vou mudar de lente, hein? Deixei de ser animista, converti. Agora eu vou convertir para onde? Vou converter para onde? Para o secularismo. Aí você fala, que bênção? Nem te contei ainda. Te prepara. Enquanto um animista acha que o mundo é o quê? Estritamente espiritual e que você não tem participação nenhuma e que olha o pau que nasce torto vai morrer torto e que você nunca vai conseguir se relacionar com o mundo espiritual a não ser tentar seduzi-lo, fazer coisas que você acha que ele gosta, dar dinheiro, orar bastante, jejuar muito, para daí você cair na graça dele, ele te dá o mimo que você quer. Então você vê que é uma relação de sedução, de manipulação, concorda? Não estou dizendo que não tem que orar, que não tem que dar dinheiro, não estou dizendo nada disso. Tudo isso é bom, desde que com a motivação correta. O animista usa para manipular a Deus. Ok? Agora, o secularista, sabe o mundo espiritual? Não existe. Então, sabe esse panteão de deuses, divindade, metafísico, sobrenatural, fé? Esquece, não existe. Na cabeça dele o que existe é a realidade material. Eu vejo, eu pego, eu peso, eu meço, eu toco. Isso existe. Então na cabeça do secularista o que existe é aquilo que é acessível aos seus sentidos. Você prova, aí você então acredita. Aí você vai ver que se eu sou uma pessoa secularista, o que me resta nessa vida então? Se tudo se resume estritamente ao que se vê, se tudo se resume estritamente ao hoje, que a única coisa que eu tenho é o agora, concorda? Logo, o que me resta? Aproveitar o agora. Então, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Essa é a lógica do secularista. É melhor a gente se dar bem hoje, é melhor a gente torrar tudo, a gente beber todas, a gente chapar todas, a gente transar com todo mundo, é melhor a gente zoar o plantão, porque amanhã a gente não sabe nem se está aqui. Vamos curtir. Aí de repente você está falando, ai amém, é um sinal.
Não é isso. Não é isso, não é uma profecia. É uma denúncia de uma mentira. Compreende? Então, o secularista é aquele que acredita que Deus está desconectado, se é que ele existe. O que sobrou é você nessa humanidade aqui nessa terra. Se vira. Ou seja, quanto mais você tiver, melhor para você. Mais brinquedinho você vai ter para se entreter. Resultado, como que a pessoa secularista funciona? Acumulando. Ela tem que sair pelo mundo se capacitando para acumular, para ela ser uma grande consumidora, que vai dar conta de ter todas as coisinhas que ela quer para ela ser feliz e atingir o céu que ela chama de céu, que é o quê? Palavrinha que secularista gosta. Estabilidade financeira. Ainda bem que ninguém está entendendo o que eu estou querendo dizer. O secularista é aquele que acredita que quando ele tiver um patrimônio, currículo, se ele conseguir passar num concurso, a vida dele está ganha. Aí ele vai poder se importar com as coisas de Deus. Ainda bem que ninguém está entendendo o que eu estou falando. Veja bem, eu sei que isso não acontece aqui, longe de mim, mas acontece lá em outros lugares. Pessoas que acreditam que a vida delas está ganha quando elas conseguirem ter todas as coisas, que compram todas as coisas que esse mundo aqui ama, e fala, isso é estabilidade. Agora você está segura, você chegou no reino. Na terra que emana leite e mel. Só que curioso, onde é que Deus está na história? Quem? Oi, Deus? Não, eu pago o silêncio dele quando eu dou 10%. Eu pago o silêncio dele quando eu dou dízimo. Eu pago o silêncio do pastor quando eu dou todo mês a minha contribuição. Fiz minha parte. Compreende? Estão compreendendo? Sim ou não? Aí você fala, qual o problema de fazer um concurso? Nenhum. Qual o problema de ter estabilidade financeira? Nenhuma. Eu não estou falando nada disso. Nada disso. O que eu estou falando é de coração. O coração da gente, muitas vezes, está contaminado da cosmovisão secularista, quando eu acredito que as coisas materiais são aquelas que vão garantir bem-estar, sucesso, prosperidade, estabilidade para mim. E você fala, pelo amor de Deus, não é? Não é. Não é, nunca foi, nunca será. Nunca pó vai ser aquilo que vai sustentar pó. É o sobrenatural que sustenta o que é pó. Aí eu vou te dar um exemplo. Você fala assim, nossa, mas isso não está na igreja. Está sim. Eu sou missionária, gente. Atuo como missionária em tempo integral, só na Missão Avalanche desde 2004. Então eu tenho, infelizmente, autoridade para dizer o que eu vou dizer aqui agora. A igreja brasileira está cuspindo para missões. Se tem uma coisa que a igreja brasileira não se importa com missões. Ela tem dinheiro para tudo. Mas ela não tem dinheiro para se importar com o campo missionário. Seja na Tini, que está aqui e não tem praticamente recurso nenhum. Seja lá no fim do mundo. Não tem. Existem ações, existem. Eu sou sustentada por... Eu não tenho um salário. Eu sou sustentada pelo povo de Deus, sim, porque existem expressões de fidelidade, sim, na igreja brasileira. Eu estou generalizando. Sou grata à minha igreja, tenho parceiros, entende? Que sustentam a obra missionária. Mas veja bem, não é o reflexo da igreja como um todo aqui no Brasil. Compreendo o que eu estou querendo dizer? Sou grata ao que já tem, mas eu lamento porque é muito pouco perto do que poderia ser e da demanda que temos nessa nação. Então, sejamos honestas. Se tem a primeira coisa que todo mundo corta em cenário de crise, é o quê? Apoio para missões. Depois vai ser dízimo. Compreende? Mas está com iPhone novo.
Isso não pode faltar. É disso que eu estou falando. Dessas coisas que a gente vai negociando. E aí a gente vai mostrando onde está o nosso coração. Aí você vai ver várias expressões. Então eu trabalho numa agência de missões, a gente treina pessoas que querem engajar com problemática urbana. Um tanto de gente que tem chamado missionário. E aí as pessoas ficam naquela dificuldade, ai meu Deus, mas aí não tem que estudar. Não, é aí que vai ter que estudar muito. Não, porque daí não vai trabalhar. Não, é aí que vai trabalhar muito. Ah, porque daí vai passar fome. Não, não era para ser assim. É que a ideia é tão equivocada a respeito de missões e de ministério, que as pessoas vão tendo cada vez mais aversão. Então, na prática, o que acontece? Gente que tem chamado missionário, gente que quer fazer missões, mas não vai. Por quê? Aí eu vou te dar um exemplo que é muito comum acontecer. Casalzinho casa, os dois crentes, né? Maravilha, caso na igreja, com a bênção da igreja. Ah, que bênção. Talvez muitas aqui passaram por isso. Encontrei um rapaz de Deus, um homem de Deus, e a gente quer adorar o Senhor e amar o Senhor, massa. A gente casa lá na igreja, o pastor casa a gente, olha que bênção. Aí dificuldade para engravidar. E dificuldade para engravidar até que finalmente engravida. Que bênção, que milagre. De cara, o que muitas de nós, se não todas, acaba fazendo quando engravida? Primeira coisa, consagra ao Senhor. É ou não é? Quem já consagrou seus filhos ao Senhor? Ó, pouquinho. Né? Aí caiu na besteira de consagrar ao Senhor e Deus caiu na besteira de acreditar. Tem esse problema, Deus tem uma fé, né? Ele acredita na gente. E aí a gente consagra ao Senhor falando, Deus, que seja um homem de Deus, que seja uma mulher de Deus, que seja alguém na sua obra, que seja alguém que o Senhor use, que seja alguém, em nome de Jesus, amém. Amém, apresenta na igreja, batiza, né, seja o que for, independente da denominação, sucesso. Criança cresce, entra na adolescência, converte. E o menino e a menina vão levando a sério Jesus e lá pelas tantas tem uma convicção. Mãe, quero ser missionária. Primeira fala que sai da boca da irmã, está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado em nome de Jesus. Queima, Jeová. Manda fogo. Por quê? Porque quais vão ser as desculpas? Você tem que estudar, você tem que se formar, porque você tem que prestar o concurso, porque você tem que não sei o quê, para daí você ver como você vai servir a Deus. Resultado, o que a gente está descobrindo? Que tem um monte de cristão que ainda acredita que existe vida secular para o cristão. Oi? Exatamente o que eu estou dizendo. Vida secular é para ímpio. O dia que você nasceu de novo, tudo é sagrado para você. Você não ouviu? Vou repetir. Se você nasceu de novo em Cristo, você não tem mais vida secular. Porque a partir de agora, o Cristo, essa água aqui, ó, faz de conta que é o Cristo, está em você, esse é o copo. Para onde você vai, quem vai junto? Cristo. Eu te pergunto, existe algo secular agora para você? Se Cristo é a sua vida? Se você está dentro de casa varrendo, quem está varrendo? Cristo. Você está dentro de casa lavando roupa, é Cristo. Você está fazendo sexo com seu marido, é Cristo. Você está cuidando dos seus filhos, é Cristo. Você está votando, é Cristo. Você está comprando, é Cristo. Você está dirigindo, é Cristo. Você está na internet, é Cristo. Comendo também. Então eu quero que você veja o seguinte: para o cristão, para a mulher cristã, não existe mais vida secular. Você não tem lá, eu trabalho lá no Congresso. Lá é minha vida profissional, minha vida secular. Isso é dualismo. Isso é fruto de uma visão secularista. Tem que cair por terra. A partir de agora, tudo é sagrado. Você é uma enviada de Deus no Congresso. Você é uma enviada de Deus na igreja. Você é uma enviada de Deus no trânsito. Você é uma enviada de Deus no comércio. Você é uma enviada de Deus nas redes sociais. Você é uma enviada de Deus. Deus está indo através de você. Compreende? E mesmo assim vão ter pessoas que vão ter que se dedicar em tempo integral às obras de Deus, ao ministério. Aí você vai ver um tanto de gente que vai fazer uma barreira.
Você vai ver um monte de pai botando impeditivo, empecilho, mas você não vai ver esses pais levantando mantenedores para esses filhos. É curioso. Aí você vai questionar, onde é que está a fé desse indivíduo? Está num governo brasileiro? Está numa empresa? Está numa multinacional? E o reino de Deus? Porque tudo isso que eu citei passa por crise. O reino de Deus é o único que continua inabalável. O mundo passa por crise, Brasília passa por crise, o governo passa por crise, mas o reino de Deus continua inabalável, inchacoalhável. Então nós servimos a esse reino, nós servimos a esse Deus. Aí eu te pergunto, confronta agora o seu cristianismo, vou confrontar o meu, ao secularismo e ao animismo. Como é que a gente está? Antes de sair daqui desesperada, vamos para a última. E a gente acaba. A última se chama teísmo bíblico, que teoricamente era para ser a nossa cosmovisão. O teísmo bíblico acredita no seguinte: existe um mundo espiritual? Sim ou não? Sim. Existe um mundo físico, material? Também. Também existe. E é curioso, você vai ver em Gênesis 1 e 2, que fala assim: no princípio Deus criou os céus. Ponto final? Os céus e a terra. Então você vê, o Deus de céus, de metafísico, de lá de cima, o distante, também é o criador da terra, aqui embaixo, aqui com a gente. Então você vai ver o Deus do mundo espiritual e o Deus também do mundo físico, juntando todas as coisas em Cristo, reconciliando todas as coisas nele. Então, Deus propõe para nós uma vida que relaciona o espiritual com o físico, certo? Que conecta todas as coisas, que reconcilia todas as coisas nele. Então você vai ver que a proposta de Deus não é de, ai, que medo do mundo espiritual, ou então, que desprezo pelo mundo espiritual, e sim é, que amor que eu recebo do mundo espiritual. Que esperança e salvação eu recebo do mundo espiritual. Que paz sem fim eu recebo do mundo espiritual. Que perdão eu recebo do mundo espiritual. E o mundo espiritual ainda responde pelo nome de Jesus. Então é pessoal, é relacional. E curiosamente, quando esse Deus vem fazer parte de nós, através da fé na cruz de Jesus, a gente começa a receber agora, pela primeira vez, a reconexão com a gente mesmo. A gente reconecta com Deus, que agora faz a gente reconectar com a gente, e que agora faz a gente reconectar com o próximo. Por isso que é maravilhoso, por exemplo, um ajuntamento como esse, onde de repente, eu nem te conheço, mas eu já me sinto parte com você. Entende? Onde você também não me conhece e de repente você também se sente parte comigo. Porque tem algo maior que nos une. Olha que coisa linda, porque o Espírito que tem em mim é o mesmo que tem em você. Que você aprende comigo e eu aprendo com você. E uma vai abençoando a outra, e com isso o caldo vai engrossando e a tal da noiva vai tomando o corpo para ficar, né, à altura de Jesus, para que ele venha e nos busque. Então você vai ver que a proposta do Evangelho de Jesus é a integralidade, que é a proposta desse evento. Você está compreendendo? A proposta desse evento não é só que a sua espiritualidade se dê bem. Se a sua espiritualidade estiver saudável, automaticamente a sua psique vai estar saudável, ou seja, suas emoções, seus pensamentos vão estar saudáveis. E automaticamente você vai ter um olhar de paz para o seu corpo. Então, quando eu só cuido de um lado e não cuido de outros, alguma coisa está o que embarreirando. Muito provavelmente são algumas mentiras que eu possa estar acreditando e que tenham vindo talvez de cosmovisões equivocadas. O teísmo bíblico traz a proposta de quê? De que agora o meu vazio existencial é preenchido em Cristo. E ele quando vem habita dentro de mim e agora ele vai o quê? Alcançar outras áreas da minha vida. Eu vou terminar com uma ilustração. Tenho quantos minutos? Precisava de 4 mulheres aqui, tem jeito? Tipo assim, para agora. Rápido, gente. Aqui na frente, aqui, ó. Eu vou dar unção do negociador. Viu? Vieram rápido. Qual que é o seu nome? Ana Paula? Dauriane? Tayana? Diná. Já esqueci tudo. Tudo. Você, minha querida, foi eleita agora
corpo. Você, alma. Você, espírito. E você, Espírito Santo. Olha que sucesso, arrasou. O Espírito Santo está aqui, olha. No branco, entendeu? Sucesso, Razane. Olha só. Então, o Espírito Santo foi enviado por Deus para a humanidade. Vira para a humanidade. Você está vendo que a humanidade está aqui, né? Corpo, alma e espírito. Não, fica tudo lá ainda. Tudo de costa, tudo desviada, vai? Desvia todo mundo. O Espírito Santo foi enviado para essa humanidade que estava o quê? Separada de Deus. Aqui está da humanidade, certo? Corpo, alma e espírito está falando de quem? Falando de quem? Faz assim. Está falando de quem? De você. Olha, você achou que você estava numa miséria danada, achando que você não tinha nada, só seu espírito? Não, você tem o espírito, a alma e o corpo. Você está bombando, gata. Entendeu? Você está cheio de patrimônio e nem sabia, né? Olha tanto de coisa para você cuidar. Ai, não tenho nem ministério, não tenho nada, não tenho ninguém, ninguém me ama. Olha aqui, você está, olha aqui que coisa complexa que você é. Sucesso, né? Então, basicamente, o que a gente vê? Você consegue chegar um pouquinho mais para cá, perto de mim? Vocês também. Isso. Então, a humanidade estava separada de Deus. Aí o Espírito Santo, com aquele jeitinho dele, veio. Né? Quando ele encontrou aquele corpo que respirava. Sempre se encontrar um corpo que respira, celebre. Tá? Sei que você está vendo 414 corpos respirando, celebre. Porque ali significa que tem uma casa. Então, o corpo, vou ali perto do corpo. Esse corpo aqui é o quê? É uma casa. Uma casa que, olha, esse corpo tem essas características que praticamente ninguém mais no mundo vai ter igualmente. Ah, mas é gêmea idêntica, então praticamente é a mesma casa. Quando você observa, essa casa tem um número que é específico, que é a alma, que é a psique, que são as emoções, os pensamentos e tal, ok? Então é como se fosse a casa e o número da casa. E você fala, gente, mas eu achava então que eu era o meu corpo, por isso que eu estava deprimida. Não, você não é o seu corpo. O seu corpo é parte de você, mas ele não te define. Então, se você estava sofrendo porque o seu corpo não está do jeito que você quer, se você está sofrendo porque o seu corpo está com uma enfermidade, logo então eu estou doente. Não, é o seu corpo, é uma parte sua que está padecendo. Mas isso não resume você. Amém? Então, você que estava em crise com o seu corpinho, tenha misericórdia dele e entenda, o seu corpo é parte de você, mas não é tudo. Aí você descobre que dentro de você existem características que aí sim, ninguém mais tem. Só você tem. Então, se tem um troço que é só seu e de mais ninguém, é a sua alma. Só você tem essa alminha aí que você tem. Ninguém mais. Você é única, exclusiva nos 7 bilhões de humanos. Hoje, vivos na Terra, vivos entre aspas, certo? Só você tem essa alma. E o que provavelmente você acreditou até agora? Porque aqui é o que você pensa, especialmente o que você sente. E o sentir para o universo feminino é tudo. Lembra aquele período chamado TPM? Lembra? Lembra dele? Né? Lembra? Então, todos lembram. Todos que convivem com você lembram. É ou não é? Todos sabem quando esse período chegou. Né? Que você olha e fala assim, gente, é um demônio? Não. É a TPM. Né? É o Satanás... Não, é minha mulher. Não, é minha mãe, né? Fica abanando, dá de tudo um pouco. Então, veja bem, o que eu estou querendo dizer? Muitas de nós acham assim, gente, aquilo que eu sinto é o que eu sou. Eu sou depressiva. Não, eu sou depressiva. Não, eu sou uma mulher que foi abandonada pelo marido. Eu sou rejeitada. Eu sou a mulher traída. Não, eu sou fraca. Não, eu sou forte. Porque eu sempre estou por alto, porque eu sempre estou ajudando. Nós vamos falar um pouquinho disso aí amanhã, se Deus quiser. Mas hoje eu quero que você observe o seguinte. Se você estava até agora se definindo pelo seu corpo, pela sua alma, você não entendeu o teísmo bíblico ainda. Isso aqui é parte de você, mas isso aqui não é tudo sobre você. Porque o verdadeiro morador que vai te atribuir identidade está aqui. E aí é quando, pela primeira vez, você vai ter a chance de descobrir quem você é. Que é o quê? O seu corpo, a sua alma vão ouvir o evangelho. E aí, quem vai converter? É o seu espírito. Vira para cá, espírito, converte, por favor. O espírito converteu. Então, o espírito estava morto ou adormecido, separado de Deus. Agora, o Espírito Santo veio habitar pela fé. Então, o que converteu em você? O espírito. E a sua alma e o seu corpo? Vira para lá, gente. Sua alma e seu corpo?
tudo desconectado ainda. Ou você acha que quando você nasceu de novo, nossa, ganhei um novo corpo, glorificado. Passei por uma lipo, né? Uma prótese espiritual maravilhosa, né? Uma maquiagem definitiva. Não, não, meu bem, aquele mesmo corpinho, tá entendendo? Aquele mesmo, você vai ter que lidar com ele o resto da vida. Detalhe, você fala, gente, mas eu aceitei Jesus, veio uma nova alma. Jesus veio e me reformatou. Deixa eu te falar. Aquela mesma alminha de sempre. Sabe o que tem ali na alma? Memória, gata. Tudo que você fez no verão passado. No retrasado. Está tudo ali. Você está achando que Jesus jogou a gavetinha no lixo? O que ele fez foi fechar a gaveta e falar, agora você tem poder para deixar fechada. Mas ela continua sendo sua. Então você não fica achando que porque Jesus chegou na sua vida, nossa, nem lembrava que eu tinha sido estuprada. Não, você vai continuar lembrando. Nem lembrava que eu fui traída, vai continuar lembrando. Nem lembrava que eu traí, vai continuar lembrando. Mas isso não te define mais. Porque antes o que te definia era o que o seu corpo fazia, estou só caindo, o que o seu corpo fazia e o que a sua alma sentia. Agora o que te define? Agora veio alguém habitar em você, que quando você conecta, sai da boca desse espírito, filha amada de Deus. Aí você está louca para lembrar, mas eu continuo abandonada, eu continuo largada, eu continuo não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Então é a sua alma e o seu corpo. Mas a verdade sobre você só sai dessa boca. Você vai ter que fazer as pazes com isso. Tem muita mulher aqui, eu tenho certeza, que ainda está presa com vozes que vêm de outras experiências. A minha pergunta é, você vai ficar com a voz de quem? Dos falsos pastores, dos falsos profetas ou do bom pastor? Porque o bom pastor só fala uma coisa a seu respeito. Filha amada de Deus. Que tem lutas e que agora vai ter que aprender o quê? A virar a alma para Deus. A alma, converte, vai. Começa a converter. E quando a alma converte, o que acontece com o corpo? Obedece, vem, corpinho, converte. Aí, tá vendo? Tudo obediente. Então, uma coisa, meu bem, para quem já aceitou Jesus, o que aconteceu? O seu espírito converteu a Deus. Glória a Deus. Você estava morta, agora você está viva. Arrasou. O maior problema seu já foi resolvido. Você estava separada de Deus, não está mais. Você ia para o inferno, você não vai mais. Porque você é de Deus. Filha amada de Deus. Certo? A questão agora é o seguinte, você nasceu de novo, só que você nasceu agora bebê num corpo já experiente. Eu converti com 21 anos de idade, então eu nasci de novo, mas num corpo de 21, com memória de 21, com maus hábitos de 21. Então bebê por dentro e 21 por fora. Compreende? Agora tem que fazer o quê? Esse corpo e essa alma vão ter que agora acompanhar a voz do Espírito. E a briga vai ser feia. O Novo Testamento fala da luta, da briga entre a alma, aliás, o espírito e a carne. Aí você fala, André, então a carne é a minha alma? A carne é o meu corpo? Não, a carne não é a alma nem o corpo. A carne é o mau hábito que você teve de usar as cosmovisões que você quis. Uma hora você era secularista, outra hora você era o quê? Animista. Então você é o quê? Isso era a carne, o jeito que você vivia, as cosmovisões que você adotava. Agora o que Jesus está te propondo? Uma nova forma. Você está vendo a nova forma? Está vendo o cumprimento de Romanos? Nós estamos voltando para Romanos para fechar. Uma nova forma para melhor. Amém? Isso aqui é de uma hora para outra? Não. Isso aqui é um processo. E que Deus vai nos amadurecer. Então, esse ser interior agora vai ter que crescer. Certo? Esse Jesus que está dentro de mim, bebê, vai ter que crescer. Para isso eu vou ter que o quê? Deixar. Por isso que a gente precisa de fé naquilo que sai na boca de Deus. O que sair dele, nos orientar. Amém? Pode sentar, por favor. Eu quero terminar orando com você. Eu tenho quantos minutos ainda? Toda essa falação foi para esse momento. Porque é o seguinte, alguém foi abençoado com essa palavra? Você não foi ainda. Você vai ser agora.
Palavra abençoada é palavra não bem pregada, mas é palavra obedecida. Nós vamos ver se essa palavra te abençoa agora. Se você vai deixar essa palavra te abençoar. Porque agora vai vir a nossa escolha. Porque o nosso Deus não é o Deus dos animistas. O nosso Deus é o Deus do relacionamento. Então Ele nos explicou, Ele deu um nome para a nossa luta. Ele deu um nome para os nossos falsos deuses. A nossa pergunta agora é, o que nós vamos fazer com tudo isso que a gente ouviu? Então presta bem atenção, eu quero que você ouça bem isso. Primeira pergunta que eu vou fazer. Será que temos hoje aqui alguém que ainda não nasceu de novo? Da vontade do Espírito Santo de Deus e não só da vontade da carne? Será que nós temos aqui alguém hoje que entendeu que estava ainda morta espiritual, que tinha uma religião talvez dos pais, uma religião da família, mas que não tinha a vida que vem do alto e não tem ainda, mas quer ter? Nós temos pessoas aqui nessa condição. Levanta a mão, por favor. Glória a Deus. Mais alguém? 2 pessoas? Posso pedir para vocês virem aqui à frente? Porque vai acontecer um milagre aqui agora. Nós temos pessoas que viram que estavam o quê? Mortas espiritualmente. E que falaram, eu quero vida. Você também? Arrasou. Mais alguém? Mais alguém? Pode virar para cá, para mim. Vira para cá. Eu quero que vocês tenham o tempo de vocês com Deus. Vem cá. Aí eu vou chamar alguém da igreja para orar com elas. Vocês estão de parabéns pela escolha. Mais alguém? Agora eu vou fazer um outro convite. Um outro convite. O outro convite agora é o seguinte. De repente você ouviu essa minha falação toda e você entendeu que você já recebeu vida. Mas você entendeu hoje que existe uma luta sendo travada na sua mente com relação à cosmovisão e que até agora, de alguma forma, você estava sendo engodada, enrolada pelo diabo. Que pegou carona naquilo que era agradável, conveniente para você. E aí você foi enrolada e você acreditou em mentiras. E as mentiras te levaram para cosmovisões distintas da que Deus instituiu para nós. De repente nós temos mulheres hoje aqui que descobriram, Andréa, eu estou mais para animista do que para cristã. André, eu estou mais para secularista do que para cristã. E hoje Deus me deu convicção. E eu quero hoje me retratar com Deus. Cadê você que eu quero orar com você também? Levanta a mão. Levanta a mão. Vou te levantar então. Fica em pé. Olha que coisa linda. Sabe o que é isso aqui, ó? É Deus purificando a igreja dele. São ídolos caindo. Posso pedir para vocês virem aqui à frente? Eu quero que você veja cada passinho que você está dando. Isso aqui está trazendo honra para Deus. Vai apertando aqui que está vindo a mulherada. Pode chegar mais para cá, ó. Caber mais gente. Isso aqui é Deus purificando a igreja dele. Isso aqui é o Espírito Santo dentro de você, ó. Sabe o Espírito Santo dentro de você? Gritando aí dentro, falando assim, chega. Essa falsa lente vai cair. E você vai conhecer agora qual é o plano de Deus para a sua vida. Sabe o que eu estou sentindo aqui? Que tinha muita mulher com medo da vontade de Deus. Quem que estava com medo da vontade de Deus? Só me mostra, quem? Mais alguém? Olha, Deus está me mostrando. Que tinha gente que estava com medo da vontade de Deus, com medo. E se eu fizer a vontade de Deus, o que vai ser de mim? E se eu atender a Deus, o que vai ser de mim? O que vai ser? Deixa eu te falar. Deus, antes de mais nada, Ele quer ser seu pai. Mas pai não é o pai que a gente vê nessa terra que pisa na bola, não. É o pai de Jesus Cristo. É esse pai. Então hoje nós vamos ter mulheres aqui que vão fazer as pazes com o verdadeiro amor. Porque é o verdadeiro amor que vai lançar fora todo medo.
o medo de envelhecer, o medo de morrer, o medo de engordar, o medo de perder, o medo de ficar sozinha, o medo de não conseguir, o medo de pecar. Medo. Deixa eu te falar, não é medo que governa a sua vida. Deus não te chamou para um governo de medo. Esse medo vai cair hoje em nome de Jesus, pela fé. Pela fé ele vai cair. Então eu quero que a partir de agora você já comece a se apresentar diante do Cordeiro de Deus e comece a agradecer a Ele, porque Ele já habita em você. Agora você vai dizer para o Senhor, você vai dizer para o seu Pai: Pai, repete comigo: Pai, eu estou voltando. Eu estou voltando e eu quero ser toda sua. Sem medo da sua vontade. E eu quero lembrar agora que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. E eu não me contento mais com nada fora da sua vontade. Eu confesso hoje que usei lentes para interpretar tudo que me cerca. Lentes que não são as suas. Lentes que me confundiram, que me seduziram, que me afastaram daquilo que é seu propósito para mim e para tudo que diz respeito a mim. Então hoje eu confesso diante do Senhor o meu pecado, e eu confesso que dependo do Senhor, que não sou nada sem o Senhor, que não consigo nem te obedecer, mas eu entendo que o seu Espírito Santo está em mim, e a partir de agora eu quero deixá-lo livre para me fazer acreditar em tudo aquilo que sai da sua boca a meu respeito. Eu recebo agora o seu perdão. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu sei que tem mulher que está sentindo culpa. Culpa de alguma coisa que tenha feito, culpa de pecado, seja de adultério, seja de aborto, seja de, eu não sei, de crime que tenha praticado. Olha só, agora é hora de você confessar para Deus. Confessa. Ele é fiel e justo, não é para te condenar. Ele é fiel e justo para te perdoar, e não só te perdoar, mas te perdoar e te purificar. Assim como eu sei que também tem mulheres que estão pensando em morrer. Cadê vocês? Quem que está com pensamento de morte aqui? Cadê? Cadê? Chega. Deus chamou, foi para a vida, não foi para a morte. Você achava que era morte para você? Não é. Que era o fim? Não é. Não tem nada que você tenha feito que é, ou tenho feito contra você, que é capaz de separar você do amor de Deus. Então nós vamos orar agora. Nós vamos fazer as pazes com a vida, com a pessoa chamada vida. O nosso compromisso é com a vida, não é com a morte. Cadê as mulheres que estavam se sentindo culpadas? Cadê? Isso, tem mais, que eu sei. Tem mais. Tem mais. Nós vamos jogar essa culpa agora fora. Nós vamos cuspir esse veneno fora. Amém? Chega. Jesus fala assim: olha, vinde a mim, vocês que estão o quê? Cansadas e sobrecarregadas. Eu vou piorar a vida de vocês e eu vos aliviarei. Então eu quero que você se veja agora. Feche os olhos. Eu quero que você se veja. Eu quero que você veja agora Jesus, o bom pastor, vindo atrás de uma ovelha que ele contou e falou: tá fazendo falta. E ele viu que tinha uma ovelha que estava carregada de culpa, uma ovelha que estava querendo morrer, uma ovelha que estava seguindo outros deuses. E essa ovelha é você. E aí esse Jesus contou e falou assim: eu tenho 415. No meio dessas tem umas que estão desgovernadas, mas eu estou indo lá atrás delas, porque eu quero cada uma delas, e eu quero toda a existência dela para mim, de cada uma delas.
E Jesus veio, e Jesus está passeando agora no meio da gente. E Jesus está parando na sua frente, agora Ele está te fazendo uma pergunta. O que você quer que eu te faça? Então, mulher que veio aqui à frente, eu quero que você fale para Jesus. O que você quer que Ele te faça? De repente você vai falar assim para Ele: eu quero que você me perdoe porque eu pequei. Eu quero que você me perdoe porque eu te traí. Eu quero que você me perdoe porque eu não te amo. Eu quero que você me perdoe porque eu não acredito em você. Eu quero que você fale a verdade para Jesus agora. Não tenha medo. Quero que você fale a verdade. Fala a verdade para Ele. Vou te dar um tempinho. Fala a verdade. Falou? Fala a verdade para Ele. A Bíblia fala que se você confessar os seus pecados, Deus é fiel e justo para te perdoar e te purificar. Então eu quero que você receba agora, pela fé, o perdão. Você fala: eu não mereço. Eu sei, eu também não mereço, mas Ele perdoa a si mesmo. Então seja humilde e receba. Então Jesus está te dando um presente agora, que é o perdão. Quem quer? Quem quer, levanta a mão. Quem quer, levanta a mão. Cadê sua mão que eu quero ver? Recebeu? Então Jesus viu que você recebeu. Então você agora foi perdoada. Só que Ele fala que Ele não vai só te perdoar, que Ele também vai te purificar. Então você que está se sentindo suja, sabe aquela sensação de sujeira? Aquela sensação de, talvez, de vergonha, de inadequação, de não pertencer, de sujeira. Agora eu quero que você veja, pela fé, feche os seus olhos. Esse mesmo Jesus que parou na sua frente e te perguntou: o que você quer que eu te faça? E Ele já te perdoou. Eu quero que você veja esse Jesus te dando um banho. Não é um banho erótico, não é um banho sensual. É um banho de irmão mais velho, dividindo com você a santidade dele, dividindo com você tudo que Ele herdou. Então eu quero que você veja Jesus agora tirando os seus trapos velhos, as suas cosmovisões antigas, os seus maus hábitos, as suas paixões, os seus pecados, as suas más obras, as suas obras mortas. Eu quero que você veja pela fé Jesus tirando esse monte de trapo velho, tirando e deixando cair. Então você vai perder isso. Deixa Ele levar. E eu quero que você veja Jesus agora tocando em você e te lavando. Te lavando, te lavando, te lavando com a palavra dEle. E colocando em você uma nova identidade, de que você é filha amada dEle, de que você é lavada pelo sangue dEle, de que você é co-herdeira dEle em todas as coisas, que você é nação santa, sacerdócio real, que você é amada por Deus, que você é uma princesa de Deus, que você não é rejeitada, não é abandonada, não é esquecida, que você não é um caso perdido, que você não é uma fraca, que você não é também Deus de ninguém, que você também não é a resposta de problema de seu ninguém, que você não é a salvação da vida de ninguém, mas que você é filha, filha de Deus, filha de Deus. Então Ele está escrevendo isso em você a seu respeito. Filha amada de Deus, irmã de Jesus Cristo. Seu irmão mais velho é Jesus. Ele dividiu com você tudo que ele herdou do Pai. Voluntariamente, generosamente dividiu com você. E para que você não se sinta só, nem se sinta órfã, Ele agora vem habitar em você para sempre. Através da presença do Espírito Santo, Ele fala: eu jamais deixarei vocês sós. Eu estarei com vocês até o fim. Até o fim. Então aquele vazio, aquela sensação de abandono, aquela crise com aqueles pais que não foram lá essas coisas, com aqueles abusos que você sofreu, com os abandonos, as traições, deixa eu te falar, aquilo não te define mais. Você não é mais vítima, você não é mais fraca, você não é mais pecadora. Você eventualmente pode até pecar, mas o seu rótulo agora não é mais nem de pecadora. O seu rótulo agora é de santa, pura, perfeita. Porque quando Deus te olha, Ele vê Jesus.
e ele te vê santa, pura e perfeita, que ainda está num processo de amadurecimento, e que você agora vai pedir para o Espírito Santo de Deus te encher com a presença dele. Espírito Santo de Deus, a minha oração é para que o Senhor encha agora a vida das minhas irmãs, que o Senhor remova todas as escamas que estavam cegando o entendimento delas, para compreenderem a sua boa, agradável e perfeita vontade. E eu oro para que todos esses falsos ídolos que se levantaram entre elas e o Senhor, esses falsos ídolos estão caindo, em nome de Jesus. E todo santo dia o Senhor, através do Espírito Santo, há de revelar para elas quais são as artimanhas do diabo e da carne, para que elas tenham vitória. Elas não podem fazer nada sem o Senhor. Então a minha oração é agora, para que todas as mulheres que até agora carregavam o controle das suas vidas nas mãos, entreguem para Deus. Tem um monte de mulher controladora aqui, não tem não? Sabe a palavrinha controle? Vamos entregar agora para Deus? Controle da sua vida? Controle de tudo que você tem? Controle de tudo que você ama? Parar de governar a vida dos outros, parar de amarrar a vida dos outros, parar de reter. Você não vai aguentar não, você não foi chamada para ser esse depósito de coisa não. Vamos entregar agora o controle? Está em boas mãos, você vai descansar agora. Acho que vai ter muita mulher que vai ser curada depois disso, até no corpo. Vai não, Neide? Entregando o controle até desintoxica a gente, né? Então, Senhor, nós estamos entregando agora os nossos Isaques. Os nossos Isaques. Aqueles que são valiosos para nós. Nós não estamos desprezando nem esquecendo. Nós estamos entregando nas tuas mãos, porque o Senhor é capaz de cuidar deles melhor do que nós. Então, o controle da nossa vida, o controle do nosso nome, da nossa reputação, do nosso bem-estar, o controle do nosso patrimônio, dos nossos bens, o controle de todos que amamos, de todos aqueles que inclusive achamos que amamos. Em nome de Jesus nós estamos entregando tudo que diz respeito à nossa existência ao Senhor. Nós estamos nessa noite casando com Jesus. Nós estamos dizendo sim ao Senhor Jesus, ao senhorio dele, não somente a salvação, mas ao senhorio dele. O reino dele está chegando, e nós estamos dizendo sim, e nós queremos te dizer finalmente, pode nos amar, Jesus. Eu quero que você fale isso para Jesus. Ele pode te amar? Eu quero que você fale, eu quero que você se ouça falar. Jesus, você pode me amar. Você pode me amar. Você pode me abençoar. Você pode me ensinar. Você pode me guiar. Você pode me pastorear. Você pode me prosperar. Você pode me consolar. Você pode me dar vida. Você pode me usar. Você pode tudo na minha vida. Obrigada, Deus. Em nome de Jesus. Amém. O que vocês estão sentindo em uma palavra? Alívio? Paz? Tranquilidade? Cura? Todo mundo fala. Paz. Paz. O que mais? O que estão sentindo? Livre? Recomeço? O que você está sentindo? Leve. Você. Uma palavra. Pensa, me fala. Leveza. Falou. Você. Saiu. Agora é vida, né? Eu quero que você saia daqui, ó, com essa uma palavra no seu coração. Ela é sua. Ela é sua. Ela é sua. Tem que entrar como um marco na sua vida. É algo novo que está acontecendo. É algo novo. Uma nova cosmovisão. Novas lentes. O controle não está mais nas suas mãos. Ele está nas mãos dele e ele está em você. Amém? Glória a Deus. Muito obrigada. Deus abençoe. Pode voltar para o seu lugar.